ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. 12:01, eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora com esta edição do Gente que Fala, pelo WhatsApp 973350038 e, claro, pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados, compondo a nossa bancada. O doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça, presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Ricardo Prado, seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. É um prazer poder estar com todos os espectadores e também com os nossos convidados. Obrigado pela presença. Também com a gente nessa edição do Gente do MPD que Fala, a Daniela Rabelo, comunicóloga e cientista política. Tudo bem por aí, Daniela? Tudo ótimo, boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar com vocês aqui. Seguindo aqui com a composição da nossa bancada aqui na ferramenta de videoconferência, a doutora Gabriela Guimarães, advogada, ela é sócia da Foretix Consultoria e diretora do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutora Gabriela, bem-vinda ao Gente que Fala. Obrigada pelo convite, é uma honra participar de mais uma edição do Gente que Fala. E também com a gente, Fábio Arcuri, farmacêutico, diretor da Thermo Fisher Scientific e presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Fábio Arcuri, bem-vindo, tudo bem por aí? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer aí fazer parte desse momento com essa mesa e com vocês todos, e boa tarde ao público ouvinte e assistente. Então vamos falar das notícias e partir para as análises e debates nesta edição do programa Gente que Fala. O nosso primeiro tema é o seguinte: as ofensas e intimidações a jornalistas que cobrem o Palácio da Alvorada são um claro ataque à liberdade de imprensa e à democracia, afirmou ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nessa semana, a Folha de São Paulo, a Globo e a Band deixaram de cobrir o local após agressões de seguidores do presidente Bolsonaro. O local é exatamente ali, o cercadinho ali nos arredores do Palácio da Alvorada. Segundo o deputado Rodrigo Maia, um governo que queira recuperar a sua capacidade de investimento vai precisar que as instituições democráticas sejam plenas. Para que isso ocorra, segundo o deputado Rodrigo Maia, a gente precisa muito que a gente tenha uma imprensa livre. Eu quero começar com você, Daniela Rabelo, do ponto de vista da ciência política. O que é que essa forma de lidar com a imprensa representa ali, naquele cercadinho, e não por meio do tradicional porta-voz, a ponto de acontecer o que está acontecendo e de veículos de comunicação suspenderem a presença de jornalistas lá para a devida cobertura? Exatamente, Mauro. Assim, agora, no momento, a fala do presidente da Câmara dos Deputados é uma fala muito importante da gente analisar o que é, de fato, essa democracia que a gente precisa tanto ver tão bem representada no nosso país, né? A gente percebe que o nosso líder é um líder que incita um ataque frontal ali à imprensa. E o que é a imprensa para nós, para toda uma sociedade, para essa democracia que aconteça de fato? É a voz do povo, é a forma como o povo também se informa de determinadas situações, de coisas que acontecem no meio político. Então, esse ataque frontal é não só um ataque a um governo representado, que é um governo do povo, mas também isso instabiliza todo um cenário brasileiro no mundo internacional. Então, de fato, isso provoca uma celeuma que agora é um momento em que a gente não precisava disso agora, né? Era um momento de união, era um momento da imprensa atuar, passando toda a informação sobre esse ataque do coronavírus, o isolamento social, e ter todas as instituições funcionando de forma devida.
Então, de fato, é muito preocupante que o líder, né, o líder esteja incitando esse tipo de ataque e as pessoas que acompanham o nosso líder estejam também atuando nesse cenário. Fábio Arcuri, sua avaliação sobre essa questão, e não é só questão, não é só o aspecto de Globo, Estado, Globo, Folha e Band não estarem mais lá na cobertura por decisões dessas empresas, desses grupos, mas o fato de outras empresas continuarem fazendo a cobertura, até que um contraponto, né? Eu acho que... bom, eu lamento muito o padrão de comunicação do governo federal em relação a essa situação como um todo, né? E eu esperaria, né, que os assessores assessores de imprensa, enfim, Casa Civil e outros atores dentro desse governo pudessem colaborar para o governo federal ter uma comunicação mais assertiva, mais coerente e que buscasse justamente a consolidar os conceitos e ajudar a nação a caminhar numa única direção, que é a direção de enfrentar a pandemia, tanto do ponto de vista sanitário, como do ponto de vista econômico, que são os dois grandes pilares. O pilar político, ele já é uma variável que vinha acontecendo há algum tempo, e, infelizmente, isso é uma coisa que nós, brasileiros, já estamos acostumados a conviver. De modo que eu sinceramente espero que, em algum momento, isso possa acontecer para que a nação caminhe numa única direção e de forma harmônica. Esse é o meu ponto de vista. Procurador Ricardo Prado, por um lado, a gente vê a falta de apreço do presidente Bolsonaro e de seus seguidores ali naquele espaço, no cercadinho ali do Palácio do Alvorada, em relação à liberdade de imprensa, ao trabalho desenvolvido pelos jornalistas. Esse é um lado. E, do outro lado, a gente tem todo o trabalho da Polícia Federal de ontem em relação ao inquérito das fake news, e, na sequência disso, na esteira disso, o anúncio do ministro da Justiça, o André Mendonça, que ingressou com pedido de habeas corpus para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tenha garantida a sua liberdade de expressão dos cidadãos, né? Então, tem duas situações iguais, estamos falando de garantia de liberdade de expressão, medidas com réguas diferentes. Ricardo? Seu microfone está fechado, Ricardo. Vamos lá? Agora sim, muito bem. Continua fechado, Ricardo. Mais uma vez, toque aí na sua tela. Agora sim. Agora foi. Eu acho que você não tem situações diferentes. O que você tem é o seguinte: liberdade de expressar é uma coisa, liberdade de ameaçar e xingar as outras pessoas, não. Isso não existe em qualquer país baseado em leis e em regras mínimas de convivência. Então, o que você tem assistido através de fake news é um processo constante, deliberado, de ameaça contra autoridades públicas, no caso do ministro do Supremo. Você vê esse mesmo processo de ameaça agora contra a imprensa, tá? Uma tentativa de calar a voz das pessoas que discordam do governo, tá? Isso é muito sério, isso é muito grave. O direito das pessoas expressarem as suas contrariedades, etc., ele existe, mas ele também tem limite. O ministro pode ter as convicções pessoais dele com relação ao ministro do Supremo, com relação ao próprio tribunal. Agora, ele não pode fazer campanha contra o tribunal. Você não pode ter, na verdade, a legislação nossa não permite que você pregue
condutas como o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso. Isso, na verdade, nossa legislação não permite, é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Né? O que a legislação permite é que os ocupantes do cargo possam passar por processo de impeachment. Tá? É situação diferente. As pessoas são transitórias e, eventualmente, podem perder o cargo. Agora, as instituições são permanentes. Eu posso discordar de um jornalista daquilo que ele fala, né? Mas eu não posso querer suprimir a liberdade de imprensa. São coisas distintas. E é isso que, na verdade, as autoridades do país precisam entender. É incabível que você tenha um ministro da Educação que não tenha noção disso. Gabriela Guimarães, sua observação sobre esse tema desses três grupos, Folha, Globo e Band, deixarem a cobertura ali no cercadinho do Palácio do Alvorada. Eu vejo da seguinte forma: primeiro, que não tem nem bandido nem mocinho nessa história, né? A gente tem, por um lado, de fato, um presidente que ele não tem polidez nas suas palavras e acaba sendo um pouco abusivo, né, no trato com a mídia, mas nós temos uma mídia também que ela não se mostra imparcial, ela não fica no papel dela de apenas comunicar. Então, diferente de situações como esse programa que a gente tem aqui, uma banca, onde nós temos diversos profissionais debatendo sobre o assunto, e aqui é o espaço para cada um, né, dividir a sua ideia, a gente vê também uma mídia que acaba influenciando o ouvinte. Por outro lado, puxando um pouquinho o que os colegas falaram, a liberdade de expressão, ela é um dos pilares da democracia e ela é essencial, inclusive, para que a gente possa fiscalizar a atuação do agente público. Mas essa liberdade, né, ela não pode ser um livre licenciamento para se falar o que se bem entende e, eventualmente, até infringir os direitos contra a honra de qualquer pessoa, que é o que a gente tem visto o tempo todo, inclusive com essas fake news. Sim, no que eu contextualizei anteriormente com o procurador Ricardo Prado, você tem a imprensa sendo hostilizada, sendo agredida, o presidente Bolsonaro, por vezes, até já mandou o repórter calar a boca, ou seja, a liberdade de imprensa sendo atacada, mas, por outro lado, o episódio que envolve o ministro da Educação, Abraham Weintraub, quando o próprio atual ministro da Justiça, entra com habeas corpus para que ele não deponha naquele inquérito, porque ele supostamente teria aquela liberdade de expressão de falar aquilo que foi falado, né? Então, era essa a comparação. Como é que você avalia? Eu sigo com o procurador. Como eu havia dito, a liberdade de expressão ela não é um livre licenciamento para ameaças, né? A gente tem que ter um limite da exposição do nosso entendimento, inclusive, né, para a gente não provocar e incitar a crimes. Sim. Vamos seguir aqui para o segundo tema dessa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A maioria dos brasileiros é favorável ao lockdown, que é o confinamento radical para combater a transmissão do novo coronavírus, mas tem saído mais de casa em cidades que estão em quarentena devido à pandemia. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, para 60% dos entrevistados, a medida é recomendável, enquanto para 36%, esses 36% são contrários. Também, de acordo com a pesquisa, o brasileiro está pessimista com a duração da crise, sendo que a maioria crê que o país só voltará à normalidade num prazo de 3 meses a 1 ano. Nessa nota aqui, Fábio, tem alguma contradição? Aqui a pesquisa diz que 60% dos entrevistados apoiam a medida, ou seja, que a medida é recomendável, mas, por outro lado, a medida do lockdown, né? Por outro lado, as pessoas têm saído mais de casa. Então, se você aprova o lockdown e você sai mais de casa, parece que uma coisa não está batendo muito com a outra. Eu acho assim. Primeiro, a gente tem que criticar
a amostragem, né? Se você for para os bairros ou zonas da cidade onde o nível educacional é mais elevado, e também o espaçamento e a densidade populacional é mais baixa, essas pessoas tendem a respeitar melhor a pandemia. O nosso problema é que a nossa estrutura social, ela impacta muito nesse isolamento, porque indivíduos que moram em zonas mais populosas e que têm um nível cultural mais baixo e que também têm uma necessidade diária de trabalhar, porque às vezes o indivíduo trabalha naquele dia para comer aquele dia, ele tem que sair. Ponto 1. Ponto 2. Todos não, mas uma grande parte dos serviços que estão em nosso meio são de pessoas que moram, né? A grande massa trabalhadora está fora dessa zona, digamos, mais privilegiada do ponto de vista densidade populacional e financeiro. Então, essas pessoas elas tendem a trazer o vírus e ajudar nessa movimentação, nessa contaminação. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não acho, eu me permita discordar, não acho que é contraditório, né? Eu acho que depende muito da amostragem e, sim, as pessoas entendem que esse isolamento é importante, tanto é verdade que médicos e hospitais e mesmo os laboratórios de análises clínicas têm sofrido com isso, porque as pessoas que não têm nada relativo a coronavírus, a Covid, nenhum tipo de sintoma que os leve ao hospital ou médico, eles estão em casa. Então, médicos de outras especialidades estão sofrendo bastante, exceto os obstetras, porque aí não tem jeito, né? O tempo de uma gravidez não tem como a mulher evitar as visitas e o parto, né? Felizmente. Então, eu acho importante que a gente entenda que, sim, é fundamental o isolamento, é fundamental o distanciamento, mas eu também acho que é muito importante que o Estado, porque, por exemplo, quando a gente pega o informe do governador, eu acho que faltou lá, e falta, que o governo, de alguma maneira, estimule as pessoas a entenderem o que é o distanciamento, que cuidados, de fato, elas têm. Eles têm que ratificar isso inúmeras vezes. Olha, põe a máscara, tira a máscara, lava a mão, como pôr a máscara, como tirar a máscara. Eu sei que tem muito tutorial, tem muita coisa na internet, mas as pessoas precisam ouvir isso de uma maneira oficial e do Estado, para poderem enfrentar esse retorno ao mercado de maneira adequada e sem o medo. Basta entender que distanciamento, máscara e álcool gel são suficientes, são bastante suficientes para evitar a contaminação. E, por fim, só para fechar, é fundamental que o governo tenha uma estratégia definida de como será feita a testagem. A testagem ela é importante, porque com a testagem eu consigo definir se o indivíduo está contaminado, não está contaminado, é um vetor ou não é um vetor. Existem vários protocolos, não dá aqui para a gente se estender nisso, mas existem vários protocolos. Então, tem o PCR, que determina se o indivíduo está com o vírus circulante. Já se sabe que depois de 10, 15 dias que o indivíduo está com o vírus, a chance dele contaminar o ambiente e outras pessoas diminui bastante, mas ela existe. Depois nós temos os testes com IgG, que significa que o indivíduo já entrou em contato, está imunizado, mas não significa que ele não seja um vetor e também não significa que ele não possa se reinfectar. Com IgM, que significa que ele está com infecção ativa. Então, existe uma série de informações que eu e nós aqui talvez saibamos e estejamos aí ao dia com isso, mas a população não sabe. E, mais do que isso, a população não sabe nem como fazer o teste. De fato, a grande massa. Quem trabalha em empresa, quem tem um plano de saúde, perfeito. Esse indivíduo, bem ou mal, ele encontra um caminho para seguir. Mas a massa
Não. E o governo ele se preparou muito bem, a meu ver, ele se preparou muito bem para o cuidado, hospital de campanha, respiradores, etc., e não fez absolutamente nada ou muito pouco com respeito à testagem. Então, a gente está muito, muito, muito atrasado com respeito à testagem nesse país, e isso faz com que a gente tenha, sim, um atraso no retorno das atividades econômicas. Agora eu quero ouvir a Gabriela. Gabriela, dá para fazer um paralelo sobre entre essa pesquisa e o que vai acontecer a partir de segunda-feira agora aqui em São Paulo, que é a reabertura gradual da economia ao longo dos 645 municípios? Eu acredito que sim. Eu gosto de trazer como exemplo até a Nova Zelândia, né, que é um exemplo de sucesso que teve com a bolha social. O que é a bolha social? Você está em isolamento na sua casa, mas você, dentro daquele seu ciclo social, você pode conviver com outras pessoas que não estiveram com você dentro da quarentena, presumindo que essas pessoas também não tiveram interação com outros terceiros. Então, o que a Nova Zelândia fez foi fazer com que, se houver uma contaminação, aquela contaminação ela vai ficar restrita àquela bolha. Acho que a gente tem um mal aí, que é o coronavírus, mas a gente tem tantas outras situações que são decorrentes desse isolamento. Dentre elas, a subsistência das famílias, a necessidade de colocar a comida dentro de casa e outros aspectos psicológicos dessa não interação social que o isolamento ele tem gerado. Então, a gente tem que encontrar algumas alternativas para retomar a economia, né? Para gerar segurança para as pessoas, de uma forma com que a gente também não leve isso a mais um pico, né? do coronavírus, como se espera que o Brasil seja o próximo grande pico aí da contaminação e do alastramento da doença, do vírus, desculpa. Sim. Procurador Ricardo Prado, eu tenho feito essa pergunta aqui para inúmeros participantes aqui do programa Gente que Fala. Há não me lembro de ter feito para você em outras participações, mas se não fiz, vamos lá. Há um ponto de equilíbrio que a gente possa encontrar entre a preservação da saúde, a preservação da vida das pessoas e a preservação da economia a essas alturas? E por que esses dois pontos viraram elementos de polarização também? Você teve um descompasso entre o governo federal e o governo estadual, né? Cada um falando uma língua diferente, e isso, obviamente, complicou muito a situação. Por outro lado, você também não tinha... Você tinha muitos questionamentos que não foram muito bem explicados no começo e que, portanto, geraram também uma série de contestações por parte da população. E isso, como você polarizou politicamente, acabou criando um problema ainda maior. Eu, pessoalmente, acredito que havia possibilidade, sim, de ter sido conciliado as duas coisas. Ricardo, só um instantinho. Tem alguma interferência aí na sua fala? Não sei se é o seu microfone ou se tem alguma coisa, algum barulho aí na sua sala. Não. Você está com microfone? Não, né? Você não está com fone de ouvido, né? Com microfone. Tá. Vamos lá. Deixa eu pedir a opinião da Daniela, e aí você usa o microfone aí para a gente melhorar o seu áudio, tá bom? Vamos lá, Daniela. Sua avaliação, você acha que existe um ponto de equilíbrio que a gente possa achar entre preservação de vidas e da economia nessas alturas do campeonato, especialmente aqui em São Paulo, quando já se fala em reabertura? Eu acho que não só em São Paulo, aqui em Brasília, eu falo de Brasília, o governador aqui do Distrito Federal também já fala em abertura. Agora, hoje, já temos shoppings aí funcionando a partir das 13. Mas eu quero voltar um pouco à fala do Fábio, em que, quando a gente vai falar do isolamento social, ele é díspare, né? Ele é diferente para camadas aí da nossa sociedade. Então, aquela pessoa que realmente precisa sair para trabalhar, para trazer o seu sustento quase que diário, é completamente diferente daquela pessoa que, às vezes, tem um pouco de reserva econômica e que pode permanecer. O que eu acredito que falta muito, que aí eu entro na sua questão, na pergunta, é que as nossas instituições, como nunca antes,
elas estão sendo muito confrontadas, elas estão o tempo todo em brigas constantes, né? Então, os governadores, que é o nosso sistema federativo, quais são os poderes de cada um, em briga com a União, o nosso líder, que não tem o posicionamento de um líder em que ele, né, e como os seus ministérios, podendo ter uma linguagem única em condições aí para tratar sobre especificamente, sobre isolamento social e a retomada da nossa economia, isso dificulta para a população comum o que e como atender esses anseios todos. Para que lado que eu vou virar? Para onde que eu vou mirar? Né? E aí a gente começa a perceber pessoas questionando a democracia no nosso país, como que funciona o sistema brasileiro como um todo. E que, ao meu ver, tudo está funcionando perfeitamente bem. O que não está funcionando, às vezes, é o excesso de conteúdo que nós temos e uma população, às vezes, que não consegue se informar adequadamente sobre as questões que estão em vigor. E aí eu trago muito bem o isolamento social e não só o que a gente estava falando da liberdade de imprensa. São duas questões que estão sendo muito bem confrontadas aí, na falta de um líder e numa briga institucional que se coloca em todas as instituições, o que dificulta ainda mais para nós, cidadãos brasileiros, compreendermos todo esse mecanismo. Entendeu? Então, você falou em briga institucional. O sistema de freios e contrapesos que dá autonomia para cada poder fazer o seu trabalho e cada um desses poderes ser controlado pelos demais, está em xeque, está sendo testado nesse momento de briga entre as instituições? Está sendo colocado em xeque por afirmações, talvez, de autoridades que não compreendam perfeitamente o sistema político brasileiro. Então, quando você vê o judiciário atuando, eu não vejo nenhuma inadequação no momento da atuação do judiciário, assim como o legislativo atuando e o executivo. O que está faltando, como o nosso líder, ele não exerce o papel dele de liderança, e ele começa a colocar em xeque, que de fato é uma coisa motivada muito pelo nosso líder, que coloca em xeque as instituições. As próprias declarações daquela reunião ministerial, os ataques frontais, né, às outras instituições, faz com que a nossa população, que ainda não tem esse conhecimento adequado do que é essa democracia, do que é a política em si, as pessoas pouco gostam de ouvir falar de política, não é verdade? Então, assim, e quando falam, sempre falam de forma polarizada. E quando você coloca para o lado dos polarizados, perde-se muito a noção do que é o meio. Então, é o que exatamente a gente está vivendo agora. A gente precisa retomar a economia, porque existem camadas da nossa sociedade que, de fato, sofrem muito com esse isolamento social, mas você vê instituições brigando e não há planejamento. No nosso país, nem governantes, nem o nosso líder não planejam. Eles ficam, e como o Fábio bem colocou, a falta de testagem faz com que a gente não organize bem. Como é que você não pode testar? Você não testa uma coisa, você não pode planejar adequadamente, né? E aí, se você for levar para as outras questões, por exemplo, nossas crianças, existe uma diferença grotesca entre a criança que está numa rede particular e a criança que está na rede pública. A rede pública não teve um ensino adequado ali e programado para esse momento de isolamento. Já aquela criança que está numa rede particular, ela tem aula remota. Então, são essas questões que os nossos governantes poderiam estar pensando, e por estarmos falando de um regime democrático, que emana do povo, né? Por que a gente não discute essas questões mais detidamente? Porque a gente sempre está polarizando demais. Procurador Ricardo Prado, vamos concluir a sua fala, vamos lá. Seu microfone está agora sim. Uhum. O que eu acho que acontece é que você inicialmente tinha a vantagem de ter um país muito grande cuja contaminação era apenas parcial. Então, dava para você ter trabalhado com um sistema de isolamento na área que você já estava contaminada e permitir que a área que não estava contaminada ainda continuasse trabalhando, inclusive para abastecer o país, né? Acontece que, como você fez um serviço pela metade,
a contaminação hoje começa a correr quase que o país todo. Embora ela seja muito desigual ainda, né? Você tem aí no sul do país um volume de contaminação muito insignificante, perto do que nós temos aqui no Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo e alguns estados do Nordeste, mesmo o Amazonas, as capitais principalmente, têm um alto índice de contaminação. Mas quando você entra para o lado do Mato Grosso, quando você entra para o sul do país, esses índices são bem menores. Então, isso dava para você ter dado uma política diferenciada para cada região. Agora, gradativamente, a pandemia começa a atingir a todos, e aí realmente as situações vão ficando bem mais complicadas. A única saída aí realmente é aquela apontada pelo Fábio, de você fazer a testagem de quem está contaminado. Acho que a ideia da Gabriela também de você formar bolhas que permitam que as pessoas aumentem um pouco o seu convívio também são ideias interessantes, sim, para que você possa dar uma condição um pouco melhor até que realmente a gente consiga algum remédio ou alguma vacina com relação a isso. Olha, gente, antes da sequência aqui para o nosso próximo tema, eu vou pedir aqui o apoio do jornalista Ricardo Godoy, aqui na nossa sala de videoconferência. Ele vai pôr na tela uma informação enviada agora pelo procurador Roberto Liviano. O Instituto Não Aceito Corrupção está lançando hoje o Corrupto Vírus. É uma ferramenta com o objetivo de abrir a porta para o cidadão para denúncias de corrupção relacionadas à pandemia, inclusive de forma anônima. E essa parceria envolve mais de 20 entidades. Então, está aí na página, está aí na tela a página para este acesso. O link é o nãoaceitocorrupção.org.br/corruptovírus. Ricardo, vamos descendo aqui, tem um botão que mostra ali o local onde, olha, clique e denuncie. É nesse botão que o cidadão pode entrar, clicar, enfim, e fazer essa denúncia relacionada às questões de corrupção nesse momento de combate ao coronavírus. Então, está aqui dado o recado, um trabalho feito pelo Instituto Não Aceito Corrupção, lançando hoje essa ferramenta chamada Corrupto Vírus. Vou repetir o link aqui, nãoaceitocorrupção.org.br/corruptovírus, ok? Muito obrigado, Ricardo Godoy, pelo apoio aqui, para a gente poder mostrar essa tela para o nosso público, para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais e também a informação aqui para quem está acompanhando pela Rádio Trianon AM e pela Rádio Universal AM. O próximo tema diz o seguinte: os governos da França e da Itália proibiram oficialmente ontem o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 nos hospitais, enquanto a Bélgica alertou contra a continuação do uso do remédio, exceto em testes clínicos em andamento. A decisão foi tomada após um amplo estudo da retomada ou da renomada revista médica The Lancet destacar que o medicamento é ineficaz no tratamento da Covid-19, além de aumentar o risco de morte e de desenvolvimento de arritmia cardíaca. Fábio, enquanto isso, aqui no Brasil, é a recomendação do governo federal, do Ministério da Saúde, para que a hidroxicloroquina seja aplicada, inclusive, em casos leves. Para onde a gente está caminhando, observando essas decisões de França, Itália e essa observação da Bélgica. Isso é mais um efeito colateral indesejável do padrão de comunicação, de como as coisas vêm acontecendo. Como numa sociedade existem diferentes opiniões, na sociedade médica também existem diferentes opiniões, e há médicos que acreditam e têm experiências individuais, pontuais, de pacientes que melhoram, pelo menos é o relato do indivíduo como profissional. Ponto 1. Por que o uso não é disseminado, não pode ser disseminado? Porque não existe um protocolo científico que dê suporte para a utilização desse medicamento e dessa terapêutica e desse protocolo. Isso porque é preciso determinar quais são os casos em que, eventualmente, esse medicamento teria algum efeito benéfico maior que o efeito possível colateral, por exemplo, cardíaco.
né? Como não existe isso, você fica à mercê da sorte, porque o teu fenótipo pode reagir bem ou não a esse tipo de medicamento. Além do que, as condições descritas do paciente que foi submetido a essa terapêutica também não estão claras, de modo que continuamos à mercê da sorte do médico tentar fazer. Obviamente que o médico está tentando fazer o seu melhor, isso aí não há sombra de dúvidas. Agora, uma coisa é o terreno médico, uma coisa é a questão técnica. E aí, de novo, os colegas, né, todos já, essa honrosa mesa aqui toda já comentou, quer dizer, eu vou colocar a palavra, vou me permitir colocar a palavra lamentável, o padrão de comunicação que o governo federal tem em todos os setores, inclusive no setor que ele menos desconhece. Quer dizer, o indivíduo não tem a menor condição de falar do ponto de vista médico, porque ele não é médico, né? E ele interfere. Então, está claro que não é para usar. Está claro, não está definido e ele deveria ter, e o governo deveria ter isso, uma comunicação clara em relação a isso. Infelizmente, ele está... o governo federal está como se estivesse num fliperama, numa sala escura. Está atirando para todos os lados, tentando ver se acerta alguma coisa e, infelizmente, ele só erra. E esse é mais um lamentável equívoco levado pelo padrão de comunicação que o governo federal tem. Então, a nossa percepção, inclusive, não a minha, porque não sou médico, mas conversando com diferentes médicos ligados à academia, é absolutamente descartável o uso, porque o risco é muito alto também, né? A eficácia é questionável e o risco é alto. Então, é isso. Doutora Gabriela, por que esse assunto teve que passar no Brasil? A gente não vê essa discussão em outros países. Por que esse assunto teve que passar pela política? Um assunto que é eminentemente técnico, científico, de pesquisa, dos cientistas. Por que alcançou a política? Porque o que fica aparecendo? Eu já disse isso aqui na semana passada, pela ocasião da fala do presidente Bolsonaro, quando ele disse da cloroquina e da tubaína, ou seja, quem gosta do presidente vai tomar cloroquina, e quem não gosta do presidente, gosta de outro lado, vai tomar a tubaína. Por que chegamos a esse ponto? Olha, eu tenho a opinião que a gente tem observado durante esse período de isolamento e gestão de crise, né, que é o que a gente está enfrentando, um verdadeiro palanque eleitoral. Então, o que a gente vê são ameaças e confrontos que estão influenciados por interesses, inclusive, pessoais. Então, infelizmente, esse é um tema, como bem colocado pelo Arcuri, que ele é específico de uma classe que tem o domínio da matéria e que ele vem sendo discutido de uma forma um pouco arbitrária e irresponsável, né? Sem o conhecimento, inclusive, das consequências da aplicação do uso da cloroquina. A gente tem que lembrar que a gente tem, inclusive, no Brasil, a Anvisa, né, que é responsável, né, por regulamentar o uso dos nossos medicamentos. Então, a gente tem que verificar quais são os testes. Com relação aos efeitos, a gente sabe que todo medicamento tem um ou outro efeito, mas a efetividade é bastante importante. Procurador Ricardo Prado, inclusive, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, chegou a dizer numa entrevista que o presidente Bolsonaro queria mudar a bula da cloroquina, incluindo que a substância serviria para o tratamento da Covid. Até esse ponto nós chegamos, né? Você tem uma pessoa que, na verdade, não tem noção dos seus limites. Se deixar, realmente é isso. Quer dizer, ele vai receitar medicamento para a população, mesmo não sendo médico, e acha no direito de dizer o que as pessoas devem usar ou não. Então, nós estamos numa situação bastante complicada, né? O país acabou concedendo poderes em demasia a quem, na verdade, não tinha preparo para o exercício da função. Infelizmente, é isso que a gente constata, entendeu? Né? Ele admitia na época da campanha que não entendia de economia, que ia nomear não sei quem para cuidar da economia, e que ia nomear não sei quem para cuidar de outros setores. E, na verdade, no exercício do mandato, ele está querendo cuidar de tudo, né? Dispensando os ministros gradativamente, um a um,
né? Basta discordar da opinião dele e toma o cartão vermelho. E com isso, colocando soluções erradas, né, para problemas dos quais ele não entende, dos quais ele não compreende. Então, isso realmente está levando o país a uma situação muito complicada, entendeu? Não apenas na área de saúde, mas na área da economia e na área da política, né? E também nas questões jurídicas, isso também está se complicando dia após dia. É lamentável realmente a situação em que nós nos encontramos. É preciso que as pessoas que têm algum discernimento procurem fazer a coisa certa para a gente reencontrar o caminho. Daniela, as eleições municipais agora estão se aproximando, aparentemente em outubro, né? Não se tem ainda uma definição sobre o que vai acontecer em razão aí desse quadro de pandemia. Mas já que estamos falando de pandemia e da necessidade de testagem, e eu engatei aqui as eleições, temos que já pensar na testagem dos candidatos também, né? Exatamente, Mauro. Isso me preocupa, assim, particularmente, porque o ministro Barroso já também sinaliza uma preocupação com a eleição, com o isolamento social, né? Como que isso vai se dar, a questão de preparar a eleição agora para 4 de outubro, sendo que a gente tem que ver aí como é que... A minha visão é que o isolamento ainda precise continuar aí até setembro, como muito foi sinalizado pelo ministro Mandetta, né? À época. Então, eu acho que isso vai dificultar muito nesse processo eleitoral. E a minha maior preocupação sempre está naqueles que estão vindo pela primeira vez. Os que vêm a primeira vez, os que estão precisando conversar com a população, garantir isso somente pelas redes sociais é muito difícil. Às vezes a gente precisa um corpo a corpo, uma conversa direta. Eu que sou uma defensora da mulher e a participação da mulher na política, muito por essa visão de tomada de decisão igualitária, eu acredito que isso vai ser uma briga difícil, sabe? Uma disputa que vai ser, para variar, quem tem mais condições, quem já está muito bem posicionado nas redes sociais é quem vai garantir. Então, na minha visão, já existem alguns projetos tramitando no Congresso para a pedida do adiamento das eleições, ou para 4 de dezembro, tem gente que pensa para novembro, tem gente que pensa para juntar com as eleições lá junto com a de 2022, mas o fato é que a gente precisava discutir isso, muito mais pela desigualdade que vai ser a decisão agora, com o fato do isolamento social, sabe? Então, isso realmente é uma coisa que a gente precisava pensar. E é como eu falei, assim, como a gente polariza demais, a nossa sociedade está polarizando muito, muito pelo fato da imaturidade democrática que nós carregamos aí no nosso dia a dia, faz com que a gente não pare para analisar questões que estão essenciais aí para a nossa sociedade, né? A nossa saúde, sim, a economia do nosso país também, uma eleição que se aproxima também, ou seja, a gente precisa pensar, analisar e polarizar menos, entendeu? Essa é a minha visão. E para essas eleições, antes da gente entrar no próximo tema, isso muito se falou nos últimos pleitos e foi um assunto que teve muita evidência naquelas manifestações de 2013, a negação dos políticos, a negação dos partidos políticos e a necessidade de pessoas de fora que não fossem políticas. Isso tudo vai vir à tona novamente na sua avaliação nesse próximo pleito? Mauro, na minha avaliação, 2013 foi o início de tudo que a gente precisa analisar detidamente na nossa sociedade. Porque ali a gente viu sociedades... você viu aquela briga, né, por causa de um aumento da passagem de ônibus, uma manifestação que não teve precedente, né? E que abriu-se uma porteira aí. E agora... a gente, pelo fato da nossa própria imaturidade, que eu volto a falar, é uma imaturidade democrática mesmo, da gente analisar as coisas, entender que a gente é parte dessa sociedade e que a gente precisa fazer parte disso tudo que é a visão política. Então, isso abriu essa porteira em 2013 e a gente vai entrar agora, em 2020, num cenário que, sim, vão entrar pessoas novas, sim,
mais mulheres, né? Porque o TSE está endurecendo ainda mais essas questões de regulamentar os percentuais de participação da mulher, assim como formação das mulheres nesses partidos, né? Então, isso só é um crescente. Agora, quando se entra, né, quando se transforma em um deputado federal, em um senador, essa pessoa que veio do mundo comum, aí, digamos, não teve uma carreira política anterior, o que ele faz? Como que a gente acompanha esse político? Né? São perguntas que a gente precisa fazer sempre. Seguindo aqui com mais um tema, nessa edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O coletivo feminista Helen Keller lançou nesta segunda-feira, agora no início da semana, o guia Mulheres com Deficiência, Garantia de Direitos para o Exercício da Cidadania. Segundo o grupo, a ideia é oferecer a essa população um instrumento de informação, articulação e ação política. Fazem parte temas como saúde, direitos sexuais e reprodutivos, educação sexual emancipatória, educação, trabalho, violência e acesso à justiça, todos escritos por mulheres com deficiência. Doutora Gabriela, está havendo alguma dificuldade de representação deste grupo das mulheres com deficiência? Falhou o final da sua pergunta? Sim, se está havendo alguma dificuldade de representação por parte deste grupo das mulheres com deficiência. Temos agora essa ferramenta aí lançada pelo coletivo feminista Helen Keller. Bem, entendo que a inclusão social já é um tema que vem debatido há algum tempo e ainda encontramos diversas barreiras, desafios, né, para permitir o acesso de todos, inclusive a informação, que é um dos temas que a gente vem debatendo, e informação de qualidade. Nesse sentido, as OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil, elas têm desempenhado um papel muito importante ao levar a informação, ao subsidiar essas pessoas que se veem marginalizadas com os auxílios que são necessários, e muitas vezes eles acabam não sendo providos pela própria administração pública. Sim, o mesmo questionamento, Daniela. Há uma dificuldade de representação por parte das mulheres com deficiência? Olha, há uma dificuldade de representação não só das mulheres com deficiência, como todas as pessoas com deficiência que enfrentam uma grande dificuldade de terem seus direitos assistidos na nossa sociedade, né? A Câmara dos Deputados tem uma comissão específica, instaurada desde 2015, que cuida especificamente da pessoa com deficiência e os vários tipos de deficiências que temos. São 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência em todo o Brasil. É um número bem considerável e que precisa, sim, ter políticas públicas eficazes que atendam essas pessoas com deficiência. Agora, eu sou uma defensora sempre da participação, não só da mulher na política, mas nas instâncias de tomada de decisão, que inclui também empresas privadas, né, e todos os órgãos. Por quê? Porque quando você tem um equilíbrio de tomada de decisão, o equilíbrio de pontos de vista, você tem políticas públicas adequadas que atendam a nossa sociedade. E quando a gente vai falar de mulheres com deficiência, a gente tem que pensar também que são boa parte das mulheres que cuidam das pessoas com deficiência, tá? Que não está contemplado aí no guia. Quem são essas mulheres? São geralmente as mães ou as avós. Então, são essas pessoas que, às vezes, precisam sair do seu emprego para cuidar dessa pessoa com deficiência, porque, dependendo da deficiência, a gente teve recentemente no nosso país as mães com Zika, né? As mães que foram acometidas pela Zika e tiveram crianças com deficiência pela Zika. E essas mães, elas não conseguiram retornar ao mercado de trabalho, e muitas vezes elas perderam, inclusive, os seus parceiros, os seus maridos, porque não conseguiram lidar com a situação. Então, é aquela tida mulher guerreira. Agora, se você for pensar, essa mulher, a partir do ponto de vista dela, enquanto que vive numa sociedade, ela tem uma visão completamente diferente do que é esse direito assistido a essa pessoa com deficiência, porque ela vive isso na prática. Então, se eu pegasse uma mãe de Zika e colocasse ela dentro de uma comissão de pessoa com deficiência,
ela vai trazer uma visão de política pública totalmente equilibrada, você concorda? Então, é isso que eu defendo. Pessoal, perguntas da nossa audiência. Procurador Ricardo Prado, o Márcio Neves está no Facebook e ele pergunta o seguinte: as recentes ameaças do presidente Jair Bolsonaro, do general Augusto Heleno e do deputado Eduardo Bolsonaro são passíveis de punição ou estão dentro dos limites democráticos? São passíveis de punição, sim, Mauro. São passíveis. Não há a menor sombra de dúvida que algumas dessas manifestações elas estão extrapolando os limites do aceitável. É lógico que, dentro do processo político, uma parte dessas punições vem da seara política e outra parte, eventualmente, vem da área jurídica. Por isso que você tem tanto pedidos de impeachment no Congresso Nacional, como os inquéritos que estão tendo curso agora perante o Supremo Tribunal Federal. É uma situação complicada, mas que o Brasil terá que assumir e terá que decidir. Fábio, a Carla está no bairro da Pompeia, pergunta quais os reais riscos de uma flexibilização da quarentena em um momento em que a contaminação da Covid-19 ainda está em crescimento. Os riscos são os mesmos de hoje, né? Se a gente congelar o dia de hoje, daqui uma semana a tendência da curva é piorar. Portanto, o risco é, no mínimo, igual, com tendência a aumentar. Porque a população não tem educação, e aí eu digo de uma maneira geral, obviamente, com relação aos cuidados e se preservar e preservar o próximo. A gente já tem um problema de civilidade em geral, então isso passa também por uma questão de civilidade, quer dizer, eu tenho que respeitar o próximo, ainda que eu não queira eventualmente usar a máscara, porque eu não tenho sintoma nem nada, eu preciso respeitar o próximo. Primeiro, a ausência de sintoma não significa que eu não possa ser um vetor de transmissão desse vírus. Então, os riscos são reais, eu volto a repetir, é importante a testagem, acho fundamental todos nós aqui, quem está escutando, lembre-se de propagar essa mensagem. Testar, 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 ela já foi dita por várias outras pessoas e eu as ratifico. E gostaria de deixar à disposição o site da CBDL, né, que é www.cbdl.org.br, para que as pessoas possam entrar, tirar suas dúvidas, conversar conosco, né? Existe um outro site que é testecovid19.org, né? Vou repetir, testecovid19.org, onde a população em geral pode ter acesso todos os testes que foram testados, as respostas de cada teste, porque também tem esse outro problema. A gente fala testar, 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 mas o nível de eficácia diagnóstica de cada teste, ele varia muito, né? Certo. A Aline Matos está acompanhando a gente no Instagram, está na nossa audiência no Instagram. Pergunta para você, Daniela, compartilhar notícias falsas e ameaças é liberdade de expressão? Não. Eu acredito que não, como a Gabriela bem colocou, né? Tem limite. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Quando a gente tem uma liderança que incita determinadas coisas, quando a gente vê uma reunião em que ministros falam abertamente, fazem abertamente declarações de ataque às instituições, isso não é liberdade. Né? A gente tem limite para as liberdades, como o Fábio bem colocou, o que essa noção de civilidade, de consciência cidadã é o que nos está faltando. Então, quando eu sempre falo sobre democracia imatura, é que a gente precisa voltar a pensar estrategicamente aqui como cidadãos, e esse momento de isolamento é um momento que a gente precisa refletir mais sobre isso. A gente está aqui preocupado com o próximo, né, e usar uma máscara e não passar, não transmitir, né, não ser transmissor, mas também manter essa civilidade com o próximo, é também trazer essa consciência cidadã, do que a gente pode, enquanto cidadão, dentro das nossas, do que a gente já adquiriu aí como conhecimento até das nossas profissões, o quanto que a gente pode ser contribuição para o todo, né? E é isso que falta. Então, você espalhar fake news de algo que vai incitar o ódio,
citar coisas, mais raivas e essas polarizações, isso não nos ajuda, nem democraticamente, nem enquanto sociedade. Doutora Gabriela, o Marcelo está em São Bernardo do Campo. Bem objetivamente, doutora, por que é tão difícil conseguir que os órgãos públicos cumpram as regras de transparência, seja publicando ou dando publicidade às compras de equipamentos de saúde ou mesmo de cartões corporativos? Marcelo de São Bernardo do Campo. Bem objetivamente, doutora. A transparência é a regra, né? É direito de todo cidadão fiscalizar como o recurso público está sendo aplicado. O que a gente viu durante esse período de pandemia é uma certa flexibilização com relação, inclusive, aos prazos de resposta às demandas da população, em decorrência, inclusive, do teletrabalho, né? Porque a gente tem algumas limitações, inclusive, do próprio funcionário público encarregado dessa transparência, de acesso a algumas informações que são internas do órgão. Mas não deveria haver, sob hipótese alguma, a sonegação da informação que é nossa por direito, né, e que nos permite fiscalizar a atuação do administrador público. Olha, doutora Gabriela, o programa aqui já está acabando, ainda tem alguns segundos aqui. Tem o último tema que a gente acabou não abordando, eu vou só fazer uma breve aqui. Ao menos 14 bilhões e meio de reais são desviados por ano na saúde, de acordo com o Instituto Ética Saúde. Nesses ralos aí de perda deste dinheiro, entre a liberação da verba e a efetiva aplicação, o que é que tem de pior aí? É a corrupção ou é a má gestão? Bem objetivamente, até para linkar com o que a gente falou agora há pouco sobre essa nova ferramenta do Instituto Não Aceito Corrupção, que é o Corruptovírus, que o Instituto está lançando hoje. Bem rapidinho. É complicado, porque quando você fala de má gestão, a gente não está falando só do ato intencional, né, de dilapidar o patrimônio público. A gente está falando, eventualmente, de um erro funcional, né? A situação que a gente vive hoje, a flexibilização, inclusive, dos processos de compras, elas abriram portas para muitos malfeitos. E o Instituto Não Aceito Corrupção, atento às tantas situações que têm acontecido no Brasil, às notícias que vêm sendo vinculadas na mídia, entendeu que era oportuno viabilizar um veículo de comunicação dessas denúncias. Afinal de contas, as pessoas estão dentro de casas e com acesso limitado, inclusive aos órgãos responsáveis pela fiscalização e pela apuração dessas potenciais infrações. Então, o canal ele vai ser um canalizador, né, dessas notícias crimes, para que depois elas sejam apuradas pelos órgãos competentes. A gente espera contribuir aí para um Brasil mais justo. Sim. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Não vai dar tempo aqui para as despedidas, mas o agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Encerramos aqui esta edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Dr. Ricardo Prato, procurador de Justiça, a cientista política Daniela Rabelo, a advogada Gabriela Guimarães e o farmacêutico Fábio Arcuri. Lembrando que hoje, na live do Gente que Fala, a partir das 18h, a participação do Ricardo Venini, violeiro, produtor musical, falando sobre o lançamento do álbum Reviola, a apresentação do jornalista Ricardo Prato, que fará essa entrevista com o Ricardo Venini. Aqui a nossa ficha técnica de encerramento, na mesa de som o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, o Ricardo Godoy no nosso apoio na sala de videoconferência, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, tchau, até amanhã.